O item 5 da pauta é o projeto de lei 211, de autoria do deputado Requião Filho e do deputado professor Lemos, que dispõe sobre o número limite máximo de alunos por sala de aula nas instituições de ensino no território do Paraná. Com a palavra, a relatora, deputada Cláudia Pereira. Senhor presidente, senhores deputados, todos que nos acompanham, primeiramente eu quero reforçar que o projeto de lei é, sim, inconstitucional. O mérito é muito bom, mas nós primeiros precisamos analisar ele na CCJ, e eu quero deixar bem claro aqui que o meu parecer foi um parecer técnico. Eu acredito que, meço por mim aqui, nos debruçamos nos projetos de lei que chegam até a nossa relatoria. Eu, de minha parte, faço um trabalho muito, vamos dizer assim, até carinhoso com cada projeto de lei, inclusive vários, inclusive um de sua autoria, deputado Nereu Moura. Fiz com que ele se tornasse constitucional, porque havia possibilidade disso, inclusive trouxe uma cópia aqui, porque na última sessão o senhor disse que os votos aqui eram políticos. Então eu trouxe aqui para o senhor, e vou deixar depois em suas mãos, talvez o senhor não se recorde, há pouco tempo atrás dei um parecer favorável, com um substitutivo geral para que ele pudesse ser encaminhado para o plenário. Então, o voto aqui não é um voto político, mas sim um voto técnico. Eu, como estava falando, tenho um carinho especial com todos os projetos de lei, porque sei que nasce de um objetivo, de uma pretensão muito nobre de cada parlamentar, de tentar modificar as questões no seu Estado, para a população e para os seus eleitores. Então, faço isso com muito carinho e faço isso até pessoalmente, porque eu sou advogada e tenho bastante, vamos dizer assim, naturalidade com isso. Trabalho com isso há muitos anos, então eu quero deixar primeiramente bem claro aqui que o parecer é técnico. Até porque senão estaria ofendendo todos os membros dessa CCJ aqui, que realmente todos, junto com as suas assessorias, por mais que não sejam profissionais do direito, fazem sim um trabalho muito bem feito aqui nessa casa. Então eu vou deixar com o senhor a cópia do projeto de lei 640 de 2015, de sua autoria, que eu fui relatora, e nós apresentamos parecer favorável com uma emenda substitutiva. E, em segundo lugar, eu quero aqui dizer que as palavras do nobre deputado Felipe Francischini me economizaram bastante a argumentação, porque realmente, deputado, a ADIM apresentada e tão arguída nessa CCJ, ela diz respeito a uma iniciativa que veio do Estado, e ninguém está dizendo que não é possível a iniciativa do Estado, o Estado legislar sobre esse assunto. É possível, sim. E se o senhor leu, deputado, excelência, essa ADI, ficou muito claro que não estava arguindo o vício de iniciativa do Legislativo. Até no voto dos ministros ficou muito bem claro. Veja se não aqui, do ministro Luiz Fux. Ele ainda colocou ao final, de modo que, à luz dessas circunstâncias, eu não vou me concentrar na questão do vício de iniciativa, que de resto ninguém o invocou. Não foi sequer invocado o vício de iniciativa. Em outra oportunidade, portanto, não haveria cogitar isso um outro ministro. Não haveria cogitar sequer o vício de iniciativa. Não se cuida disso aqui. Pode ser matéria da competência ou da iniciativa mesmo da Assembleia Legislativa. Não se trata desse assunto. O que aconteceu nesse Estado aqui é que, para se elaborar um anteprojeto de lei, foi feita uma ampla discussão. Não sei, eu não vi isso aqui, se aconteceu aqui no nosso Estado. No Estado onde tem essa lei, foi feito, olha só, assinale-se finalmente que o anteprojeto de lei que deu origem à Lei Complementar 170 de 98, no qual se insere o dispositivo questionado, foi elaborado por comissão constituída de diversas entidades de ensino, entre elas o Conselho Estadual de Educação, portanto o Estado estava presente na discussão, a Delegacia Regional do Ministério da Educação e a Universidade Federal de Santa Catarina. Portanto, houve o envolvimento de órgãos federais, inclusive. Então, aqui está muito claro, eu espero que a interpretação, não sei se o senhor que fez pessoalmente ou sua assessoria, ela está muito transparente de que não se arguiu aqui o vício de iniciativa. Então, nós vamos vencer essa etapa de que a questão do vício da ADI era uma questão de vício de iniciativa. De outra parte, a lei que foi citada aqui pelo nobre parlamentar do Amazonas, só para ter aqui, demonstrar aqui que essa lei ela não foi sancionada, inclusive. Ela foi promulgada, porque essa lei, não tendo a sanção do Executivo, retornou à Assembleia, o senhor sabe como é a tramitação, um deputado antigo da Casa, então ela foi promulgada. E o artigo 7º ainda diz aqui das despesas que eventualmente foram geradas, essa lei do Amazonas conta esse artigo 7º, que as despesas que eventualmente foram geradas por essa lei serão suportadas por dotação orçamentária própria, ou seja,
gera sim custo para o Executivo. Então, as documentações que a sua assessoria me apresentou, elas foram sim analisadas e bem analisadas. Nós não pulamos nenhuma linha dela para poder dar o nosso parecer. E aí eu quero deixar aqui, como o senhor disse que vai recorrer, foi dessa forma também que a deputada Luciana Rafaim, no ano de 2005, quando apresentou exatamente o mesmo projeto de lei, né, eu acredito que talvez se inspiraram, inclusive, nesse projeto de lei, porque é o projeto de lei idêntico, apresentou nesta casa, teve parecer contrário nesta comissão, avocando o mesmo princípio e as mesmas... o mesmo vício, que o vício de iniciativa, que não deveria ser um processo iniciado aqui do Legislativo e sim do Executivo. A deputada, com o parecer contrário dessa comissão, recorreu, como o senhor disse que pretende fazer, e aí sim ela conseguiu um parecer favorável de um outro parlamentar. Esse projeto de lei seguiu para o plenário dessa casa, conseguiu a votação necessária para partir, então, para o Executivo, e o Executivo, pelo mesmo vício de iniciativa, vetou o projeto de lei. Então, aliás, na época, se não me engano, me falha a memória, que participou dessas discussões, o deputado Lemos, se não me engano, era o presidente da PP na época, esteve muito participando desse assunto, como hoje novamente estão. O autor era a deputada Luciana Rafaim, como eu já falei, do PT, e o governador à época que vetou esse projeto de lei era o governador à época, o governo Roberto Requião. Então, não foi por falta de discussão, a gente vê que é algo importante, mas que tem que ser realmente... nós temos que ter consciência do que nós estamos propondo aqui, para também não gerar muita expectativa na cabeça do eleitor, achando que nós podemos fazer algo que, como a própria lei aqui apresenta, a lei entra em vigor na data da sua publicação. Onde os alunos vão estudar, se a partir da data da publicação nós tivermos que restringir o número de alunos de sala, e os outros vão assistir aula onde? Então, quer dizer, sim, que vai gerar custos, nós vamos ter que ter contratação de mais professores, e eu sou muito favorável ao projeto de lei, mas se eu estivesse no plenário e esse projeto de lei estivesse lá. Então, eu mantenho meu parecer, o parecer é técnico e é pela inconstitucionalidade. Coloco em votação o parecer da relatora, deputada Cláudia Pereira. Os deputados que forem favoráveis ao parecer da relatora permaneçam como se encontram, os contrários que se manifestem. Portanto, está aprovado o parecer da relatora. Senhor presidente, eu gostaria que lavrasse em ata os votos de todos os deputados presentes. O meu voto, o deputado Péricles, voto contrário. Aliás, voto contrário ao parecer da deputada Cláudia. E os demais presentes, eu gostaria que Vossa Excelência lavrasse em ata, nominalmente, o voto de cada um. Fatalmente, isso ocorre normalmente. E aqui não tem estado aqui. Mas fica feito, consta o registro do voto contrário do deputado Nereu Moura e do deputado Péricles de Mello. Passamos ao item 6º da pauta. Pela ordem, senhor presidente, eu não quis argumentar no mérito aqui, mas para os que não leram o projeto de lei e a atual resolução que trata do tema, vale a pena uma leitura para ver o tamanho desse factoide que foi apresentado aqui.